pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do nosso queridíssimo curso do Livro dos Médiuns. Então, estamos vendo, sobre a psicografia, a mediunidade, de ser escrevente, ou seja, de escrever, mensagem dos espíritos. E vamos continuar na nossa jornada. Paramos no item 205, vamos começar a partir do item 206, tá? Então, bora. Então, ele começa aqui no item 206, pessoal, falando o seguinte: um meio que quase sempre dá bons resultados é empregar como auxiliar momentâneo um bom médium escrevente, flexível já formado. Se este coloca sua mão ou seus dedos sobre a mão que deve escrever, é raro que ela não o faça imediatamente, ou seja, é você empregar como auxiliar momentâneo de um bom médium, gente. Ou seja, estar do lado de pessoas que já têm uma mediunidade bem desenvolvida, não só para isso que ele falou, mas no geral, só ajuda, porque já são pessoas mais experientes que podem passar para vocês lições, questões importantes que foram para elas. Então é muito legal isso, gente. E aí eles continuam falando o seguinte: compreende-se que o que se passa nessa circunstância, a mão que segura o lápis se torna um apêndice da mão do médium, como o que seria uma cesta ou uma prancheta. Isso não impede de ser esse exercício muito útil, quando se pode empregá-lo, visto que frequentemente e regularmente repetido ajuda a transpor o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Então seria como uma magnetização, você com a mão ali. E ele fala aqui que pode até fazer o papel da prancheta do lápis, porque vai ter ali um apêndice entre a mão do médium, tá? Então isso é muito legal. E aí ele continua falando o seguinte: é suficiente algumas vezes magnetizar com essa intenção o braço e a mão daquele que quer escrever. Mas, muitas vezes, o magnetizador se limita a colocar sua mão sobre o ombro e vimos o outro escrever prontamente sobre essa influência. Então, às vezes, nem precisa colocar ali na mão do médium. A mão no ombro já vai fazer ali o papel, porque é tudo energia, pessoal. Vocês têm que entender que todas as mediunidades, gente, é uma troca de energias constantes. E isso é maravilhoso. Isso é incrível, gente. Isso é fascinante. Então, é muito legal a gente entender isso. Então, é uma energia, E isso pode ajudar. E ele continua aqui, ó. Compreende-se sem esforço que a confiança do magnetizador em sua própria força para produzir esse resultado deve representar um grande papel e que um magnetizador incrédulo teria pouca ou nenhuma ação. Então, gente, confiança não é só para a mediunidade. Confiança é para absolutamente tudo na sua vida. Quando você tem confiança, quando você tem fé em si mesmo, tudo flui melhor. Porque você acredita que aquilo é capaz e que você pode fazer aquilo. A partir do momento que você acredita nisso, a tua energia está diferente. Vocês entendem que a energia de uma pessoa com medo e uma energia de uma pessoa confiante são energias completamente diferentes? E é isso que nós temos que focar, em ter confiança em nós mesmos, mesmo que somos iniciantes. Você vai sentar e você vai fazer o que for o seu melhor, ou seja, você vai dar o seu melhor e se esforçar ao máximo. Então ele até falou aqui que um magnetizador incrédulo não teria nenhuma ou pouca ação sobre o médium. Então, sobre ele a magnetização. Então, gente, olha só quando é importante a confiança, o acreditar em si mesmo, a fé em si mesmo, E ele vai falar da fé hoje também, tá, pessoal? E ele fala que outro meio consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas as animadas do mesmo jeito, do mesmo desejo e pela comunidade de intenção. Então, o que ele está falando? A gente está dando dicas, de como a gente conseguir fazer essa questão da psicografia para iniciantes. Essa questão do 207 é a melhor, é a única que eu fiz, inclusive. Reunir pessoas que estão com o mesmo intuito de fazer a psicografia, juntar, ficar em silêncio absoluto, tá? Todo mundo em silêncio, em comunhão, Fazer a prece, que ele também fala aqui, para rogar aos bons espíritos e pedir, Deus ali, Deus Todo-Poderoso para que rogue os bons espíritos. E aí, esperar e ver o que sai. Dificilmente, ele fala aqui, ó, é raro nesse número de pessoas não haja quem dê prontamente sinais de mediunidade ou mesmo escreva correntemente em pouco tempo. Ou seja, vai sair alguma coisinha ali, tá? É bem raro que não saia nada, mas alguma coisa vai sair. Das vezes que eu fiz, gente, saiu. Eu consegui psicografar, as pessoas que estavam comigo ali também, algumas conseguiram, outras não, algumas conseguiram palavras soltas. Mas, gente, isso é um dos melhores jeitos para treinar a psicografia, tá?
E eu recomendo muito que vocês façam aí, juntem, tá? Se você é casado, faça com sua esposa, né? Não precisa ser 10 pessoas, 15 pessoas. Se você conseguir 3 pessoas, 2 pessoas, já tá maravilhoso. Façam uma prece, fiquem em comunhão e tentem ver o que vocês conseguem escrever, né? Ver o que vem aí até vocês. Força e sensibilidade se acham acrescidas por uma espécie de influência magnética que ajuda o desenvolvimento da faculdade. Então ele está falando exatamente isso. Quando você reúne pessoas que estão com o mesmo intuito, a mesma questão que você, querendo melhorar, querendo desenvolver essa mediunidade, é uma energia, gente. Tudo é uma energia. E aí as coisas fluem muito melhor, tá? É maravilhoso. E aí agora aqui no 208 ele continua. Tem se procurado processos para a formação de médiums. Ou seja, muitas pessoas, gente, eu percebo isso até hoje no meu Instagram, tá? Muita gente manda mensagem perguntando como que desenvolve mediunidade, né? Procurando processos de alguma forma de desenvolver a mediunidade. E ele fala aqui, ó. Como se tem procurado meios de diagnósticos, mas até agora não conhecemos métodos mais eficazes do que aquele que indicamos. A fé entre os aprendizes de médiums não é uma condição primordial. Ela ajuda os esforços, sem dúvidas, mas não é indispensável. A pureza de intenção e o desejo e a boa vontade são suficientes. Então, gente, as pessoas ficam procurando fórmulas mágicas de desenvolver mediunidade, né? Além do estudo, porque o estudo é crucial, óbvio. Se você quer desenvolver mediunidade, você tem que estudar. Não adianta, gente, não adianta fazer corpo mole, tem que estudar. Só que não existe fórmula mágica, pessoal. A questão é essa, ó, é a fé e a pureza da intenção e o desejo e a boa vontade. Isso já é eficaz. Então, se você realmente quer, se você realmente deseja isso, vá, faça, realize, não tenha medo, sabe? Aproveite. Só que se esforce com sinceridade, com pureza, com gentileza, com genuinidade, sabe? E não com intenções ruins, negativas, intenções, né, para prejudicar pessoas, ou para fazer o mal, ou para cobrar dinheiro, enfim. Não, gente, é intenções genuínas. Isso é maravilhoso, ok? Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A partir de semana que vem nós continuamos nesse capítulo mesmo, tá? Um beijo e tchau!